Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, um dos nomes especulados lá no Vitória da Bahia, Celso Rotti. O cara vem aqui nesse estúdio, dá uma sorte danada. Tu vai cantar musiquinha, não? Lá, 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 lá. Celso Rotti, vai pra aí. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Celso esteve hoje aqui ao meio-dia e o Celso hoje estava com a língua afiada, né? Hoje? Hoje, né? Chegou a dizer, o Cuca estava louco para treinar a seleção brasileira, foi secar o Tite de perto. Ele não disse secar. Ele disse, ele tá no, como é que ele disse? Tá num media training aí, que é um negócio impressionante. Estava achando que ia pegar o lugar do... Mas depois ele foi remendando, o Celso foi dando uma remendada. Mas é justo querer treinar a seleção. E vou te lhe dizer mais, professor Serginho Schiller. Diz que ainda sonha em treinar a seleção brasileira. O Celso? É. Por que o senhor está rindo, professor? Ele disse. Ele disse assim, o Filipão tem 69, o Abelão tem 67. O sonho é livre. Eu vou fazer 60. O sonho é livre, mas eu acho que está bem. Eu me candidato para ser assessor de imprensa dele, mas claro. Vou junto. Mas é um dos nomes cotados para assumir o Vitória da Bahia. Aliás, o Vitória conseguiu tomar 8 nos últimos jogos. Aí, né? Tomou 4 do Bahia e mais 4 ontem. Sabe, Rec, o que me chama a atenção... Serginho, sem comprar briga. Sim, a bola já está rolando. Daqui a pouco estará aqui Atílio Gennaro Anchieta. Hoje ele vai cantar. A última vez que ele veio aqui, não cantou. É assim, o absoluto amadorismo com que são conduzidos alguns dos nossos grandes clubes. Devido à Copa, houve uma parada de 35 dias. Então, o Rec, o Serginho, são dirigentes de um clube. O Maurício é o treinador. Bom, eles acham que o Maurício não é um bom treinador. Muito bem. Então, quando é que se faz a troca de treinador? Lá. Antes dos 35 dias de parada, que é mais que uma pré-temporada. Para quê? Para que o novo treinador conheça o grupo, implante os seus métodos, enfim. 3 clubes ficaram com o mesmo treinador de antes da Copa, durante os 35 dias treinando, e depois de 2 ou 3 jogos, manda o treinador embora. Em 2010, um clube aqui do Rio Grande do Sul, Palmeiras também. Um clube aqui do Rio Grande do Sul também trocou de técnico em 2010. E deu certo. Conseguiu ganhar. Virou campeão da América. Foi campeão da América. É verdade. Não, desculpe. Eu acho que tu está misturando duas coisas. Não foi? O Internacional demitiu o treinador que estava nas semifinais da Libertadores, que levou o clube até as semifinais. Porque estava mal no Brasileiro. Porque não tinha convicção naquele treinador. Tinha perdido o Campeonato Gaúcho pro Silas. Mas fez então, o que fez? Fez exatamente isso que o senhor está dizendo. Isso? Que esses clubes não fizeram. Acho que foi certo? Não. Então, desculpe, eu entendi mal. Eu entendi que tu tivesse dito que o Internacional fez o mesmo. Não, que isso foi. Não, o Internacional foi um clube que fez isso. Antes da Copa. Fez essa mudança antes da Copa. Né? Resultado, fez certo, claro. Resultado, o novo treinador não só recuperou o time no Campeonato Brasileiro, como ganhou a semifinal e a final da Libertadores. Apesar de muita gente querer dizer que ele não teve participação naquilo ali. Ouvi muito coleguinha dizer, é campeão da América porque foi fácil. Eu achei que não devesse ser ele naquela hora. No entanto, depois que ele ganhou o título, querer anular a conquista do cara... Rec, todo mundo... Mas tu já não viu muita gente aqui? Não tem? Rec. Absurdo. O Claudião. Né? O Cláudio Roberto Pires Duarte, o grande lateral direito do Internacional da década de 70. Ele treinou 3 ou 4 vezes o Grêmio e 4 ou 5 vezes o Internacional, ou o contrário. O Celso já passou dele agora. Né? Eu não sei, eu acho que não. O Celso está 4-4. Então dá 8. Então, o Claudião parece que tem 9. Será? 8 ou 9. Mas, de qualquer maneira, onde é que eu quero chegar? Se um clube contrata um treinador, demite,
Alguns anos depois, contrata de novo. Alguns anos depois, contrata de novo. Um pouquinho. Ou nós vamos acreditar em má fé, ou nós vamos acreditar que esse treinador deixou uma imagem positiva do clube do qual foi mandado embora. Professor, eu inventei a musiquinha do Celso Rotti, porque os dirigentes são tão previsíveis que eu sentia cheiro de Celso Rotti. Eu errei poucas vezes com a musiquinha. Mas por que eles são previsíveis? Porque a coisa estava meio encrespada, o tempo era meio que curto, era Celso Rotti. Tinha que dar o tal do choque, era o Celso Rotti. Então, eu inventei a musiquinha Celso Rotti, vem aí. E teve uma época... A música que é do Silvio Santos, é isso? É do Silvio Santos. Você inventou? Não, inventei não. Adaptou? Adaptei a música. E Fez uma até versão. tinha, a Tílio Genaro Anchieta, a situação seguinte, que quando eu tocava a música que ele ia ir para o Inter, a torcida do Grêmio ficava em êxtase. Quando eu tocava a música que ele ia para o Grêmio, a torcida do Inter ficava em êxtase. Na verdade, o torcedor sabia que ele ia fazer um trabalho bem razoável. Mas Bem não feito. queria treinar o time dele, queria que treinasse o outro. Não, o meu ele já treinou 3, 4 vezes, agora que treine o outro. E o Celso acabou campeão da Taça Libertadores da América. Quer queiramos, quer não. E ganhou Gauchão com o Inter, ganhou Gauchão com o Grêmio, ganhou Copa Sul com o Grêmio, ganhou Libertadores com o Internacional. O Celso fez aquele time de 97 do Inter, que é aquela matéria do Regis Rezzi, dizendo que o Internacional ia comer o galo, tomar brodo com o galo, comer o peixe e comer o porco. Vamos lá, na alegria, não te mexa, amigão. Não te mexa. E o Christian soltou o verbo. Aquilo ali deixou o clima pesado para o Internacional. Sim. E o Inter não conseguiu sair daquilo. Se atrapalhou com aquilo lá. A gente via que estava atrapalhado, estava brabo. Mas o Grêmio em 98, o trabalho que o Celso fez com o Grêmio em 98 também foi muito bom no Campeonato Brasileiro. Do 17º, 18º. É verdade. E foi lá decidir com o Corinthians, com aquele golaço do Itaqui do meio campo e o de voleio do Clóvis. É verdade, me lembro. Mas além disso... Onde Celso ia, eu ia junto. Além disso, se ele foi mandado embora tantas vezes de tantos clubes, é porque alguma coisa também deu errado. Senão parece assim, o cara ganha e é mandado embora, coitado, que grande injustiça. Não. Então, assim, o Celso Rotti era treinador para lembrar só uma passagem, né? O Celso Rotti era treinador do Grêmio e ele foi desclassificado do Gauchão e da Copa do Brasil em 3 dias. Uma foi no domingo para o Juventude, a outra foi quarta-feira... O Atlético Paranaense. Atlético Goianiense. Goianiense, exatamente. O goleiro Marcão fez o gol de falta no Olímpico. Assim, aí o Grêmio ficou treinando 1 mês sem nenhum jogo, isso era meados de abril, até meados de maio, quando começava o Campeonato Brasileiro. E aí o primeiro jogo do Grêmio naquele Campeonato Brasileiro era 2008. Era contra o São Paulo, em São Paulo. E o presidente do Grêmio deu no lugar do Mancini. Foi quando ele veio no lugar do Walter Mancini. Deu uma daquelas declarações... Assim, Jorge Avancini, segundo o presidente Odoni. Deu uma declaração do tipo... Não, nós estamos... Não, Jorge Avancini não, era... Wagner Mancini. Pô, mas tá difícil, né? Tá difícil vocês dois, né? Não é que eu tava... Nós ainda nem começamos ainda. Nós estamos fofoqueando aqui. E aí estreava contra o São Paulo. Tá bem, senhores telespectadores. Mas, não. Estreava contra o São Paulo. E o presidente do Grêmio comunicou que depois do jogo com o São Paulo, então, seria avaliado se ele ficava ou não. O Grêmio ganha do São Paulo em São Paulo. O Grêmio abre 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no primeiro turno. Palmeiras. Joga contra o São Paulo o primeiro jogo do segundo turno e abre 11 pontos. Gol de Pereira, professor. E no início do campeonato o gol foi de Pereirão de cabeça. E aí consegue perder em um turno, perder 11 pontos. Porque tinha um baita time, porém não tinha grupo. E aí, sabe verdade, não tinha mesmo. O Celso ganhou do Palmeiras, porque muita gente acha que quem correu por fora foi o São Paulo. O Grêmio também corria por fora. O Grêmio também queria passar do Palmeiras. Aí o Grêmio tem um confronto direto, ganhou com um gol de falta do Tcheco, né, que a bola quica e o goleiro não consegue pegar e tal. Aí o Grêmio passa do Palmeiras e se consolida. E aí depois o Palmeiras é que fraqueja, o São Paulo vem por fora, aí teve o ingresso da Madonna, meteram a mão no Grêmio também. Claro, mas se o Grêmio, o Grêmio e o Internacional perderam, é porque meteram a mão.
Ah, mas não Imagina. trocaram um juiz na Não última tem- hora? Ia apitar o Tardelli e apitou o Jailson, aquele lá da Bahia. O que é claramente um movimento contra o Rio Grande do Sul. É, mas Eles surgiu são o negócio da todos Madonna, contra- que o cara ia ganhar uns ingressos. Eles são todos contra nós. Tu vê, ia dar um ingresso pro show da Madonna para roubar contra o pobre do Rio Não, Grande do surgiu Sul. a história, professor, também, mas trocaram o árbitro na hora. Tá bem. Ia apitar um árbitro bom, ia Aqui, apitar ó. um Chega de trapalhão. papo, tá? Chegou a Chega de autoridade, papo. maior Vamos falar- zagueiro da Copa de 70, professor. Vamos Já falar tá com bom ou quem não tá? entende. De lá para cá nós nos apaixonamos por estrangeiros, né? Atílio Que Genaro bom, né? Anchieta, boa noite. Boa noite, Reg. Um prazer estar com vocês aqui, os amigos também, boa noite. Esse para mim é jogado. satisfação voltar sempre a esse programa. Esse A jogado. satisfação é Tantos nossa. anos. Já disse aqui antes de tu chegares que hoje tu vai dar uma palhinha, vai cantar. E já tem que deixar, já deixa o teu número aí pro pessoal ligar para contratar show aí, ó. Que o Anchieta, ele faz os casais se reaproximarem. Como, É importante. Rec, É bom, é bom. como tu é, É muito, só aqui, ó, só no... Só no... como tu é muito menino, e o Porém, Serginho menino sonha também, demais, professor. eu vou Menino contar sonha um com as episódio de quando o Anchieta chegou em Porto Alegre, Eu tinha 7 anos. que ele chegou antes do Figueroa. Na verdade, o Internacional buscou o Figueroa em Montevidéu resposta. como uma resposta ao fato do Grêmio ter contratado o melhor zagueiro, aquele que foi considerado o melhor zagueiro da Copa de 70. Que estado louco esse nosso, né? E aí, quando o Anchieta chega em Porto Alegre, é óbvio que todos os colorados estavam oriçados. Juliano, quem sabe ele cai na escada do avião e torce o pé, enfim, alguma O coisa. senhor né? estava no batuque também, professor? Mas óbvio que Tava estava. alfinetando, tava só com os alfinetinhos. E aí, depois que o Anchieta estreou, o grande Sérgio Jockman, que foi um dos maiores cronistas da história do Rio Grande do Sul, ele escreveu uma crônica sobre o Anchieta. Sérgio Jockman, colorado, assumido. E ele dizia que era o primeiro zagueiro que não virava de costas quando o atacante ia chutar. Que a bola caía para o atacante ia bater em gol e o Anchieta ficava de frente. Não virava de costas, como tantos e tantos nós estamos acostumados até hoje a Eu ver. tinha um costume, por isso. A minha proteção é a minha cabeça. Então, ele chutava e eu ia com a cabeça. Era a minha proteção. Braço cruzado e na cabeça. Na barreira a mesma coisa. Nunca pulei, Mas nunca... o bracinho cruzado ali também, né? Claro, Brasil cruzado, tem que proteger-se. Proteger os países ali. Mas era uma costume, uma maneira de me proteger e eu sempre fiz isso aí. Sabe que agora me lembrei como é que Até o para presidente... ficar olhando para a bola, não? Até para Presidente ficar Odô- olhando, assim, ele vai chutar ou vai dar o toque? Sim. Para se proteger e também para ter uma A ideia. ideia é se ele vai chutar Só- ou está fazendo... Só para completar, Rec, se tu lembrar o gol de ontem do Potker, o primeiro gol, o segundo gol ele recebe sozinho. Uma jogada genial do Nico Lopes que vê o Potker sozinho e põe ele na frente do gol. Mas no primeiro gol foi um cruzamento lá da Do lateral, Fabiano. do Fabiano, lá da lateral direita, que cai no Potker, que está marcado. E quando o Potker arma o chute, o glorioso zagueiro, o que faz? Você virou... Vira de costas. Pediu Vira para de- tomar. É só ver, tu deve ter as imagens. Aliás, eu lembrei como é que o presidente Ottoni chamava o Wagner Mancini, Walter Avancini. Walter Avancini. Walter Avancini. E o Sérgio Jockman, famosa frase, pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Tá, mas isso quando O comentário dele. E na a musiquinha, crônica, eu não vou na conseguir. crônica de TV. Como é que é a musiquinha? Agora não vou fazer É, pra fazer toda, mas é aparecer isso aí. parecido, Guaíba ao vivo. Era o último quadro do Guaíba ao vivo. E ele tinha na rádio e na TV. Sim. Tinha na rádio e na TV. E uma coluna de jornal. Na Folha da Tarde, eu acho, não era? Acho que era na Folha da Tarde que ele escrevia. Na se eu não me Folha, engano. depois foi na Zero Hora, depois foi... Não, acho que ele sempre Na foi... Zero Hora, não, acho que ele depois acho que foi foi para sempre um por causa jornal da Júnior. alternativo. Depois ele teve, Não, ele terminou teve no o jornal dele. alternativo, até Era o teve o jornal dele, né? Ele dele. escreveu no NH também, acho que estava no Grupo Guzmão. Mas, O jornal dele era o RS, o nome do jornal dele. Era um jornal que saía semanal. mas é o pai de todos esses. Anchieta, quem é o maior zagueiro hoje da América? Quem é o maior zagueiro brasileiro? Da América é o Godin? Godinho
em todos os campeonatos se apresentou muito bem. Senhor na Europa zagueiro. está muito bem, tem condições natas de ser o melhor para mim. No Brasil, eu acho que o Jeromel está sendo um dos melhores jogadores, tecnicamente, se apresenta muito bem, tem condições de melhorar ainda mais, porque ele é um jogador que se propõe a melhorar, e isso é muito importante. E é um jogador que dá tudo por si, dá tudo para aquele momento, para aquele jogo. Não? E essa é a decisão importante de zagueiro, não? Tem que dar 100% em todo o jogo. Não? O Anchieta... E tem estrela, só para completar, o Jeromel, e tem estrela. Tu imagina... Se ele falha, não, mas tipo, tu vê, consegue fazer tu vê virar, como né? as coisas são. O Grêmio perdeu de 1-0 para o Vasco, que é muito menos time que o São Paulo. Sim. Sim. E o Grêmio saiu perdendo de 1-0 para o São Paulo e virou 2-1. Só que contra o São Paulo, o gol do São Paulo foi uma falha grotesca dele. Mas que evidentemente sim, fica que é normal. diminuída porque o Grêmio Acontece, virou. né? Agora, se o jogo termina 1-0 pro São Paulo, com o gol numa pichotada daquelas, Nádio, Eu zagueiro... não sei o que ele disse, o Jeromel, depois do jogo. Eu também não Mas ouvi. o que também. pode ter acontecido ali? Ele Ali deixou- alguém tem que gritar. Ele não, ele Vai, o Goiás. O Goiás diz, deixa que é minha, porque não é possível o cara se abaixar. Deixa não pode. Não, ele deixa deixou falta, pro né? goleiro. Eu acho que ele pensou em deixar Pensou, pro goleiro. eu finjo O que espaço era pequeno. Exato, Mesmo sim. quem estava vendo na televisão, como eu estava vendo, não tem como passar por cima do Jeromel e chegar um atacante. Eu, se a bola Não, vinha até na porque minha ele fez, cabeça, eu não deixava. até porque ele fez isso aqui, Eu não ó. deixava pro goleiro. Até Eu porque não ele se deixava. abaixou, né? Sim, Até por porque isso que é o perigo. Quando a bola vinha na minha cabeça, eu não tinha goleiro que me podia bater na cabeça, mas eu estava indo na bola. Esse era certo. Deixa que eu Agora, erro. ali não se sabe porque não se escuta nada. Não. Mas pode ter o grito de ele Jeromel. claramente fez o... Ele fez o movimento, de corta-luz. né? Ele fez o corta-luz. Ou ele pensou que estava muito próximo, pode ter Ele perdido não uma tava. noção de espaço, muito próximo da linha de fundo, pensando e sabendo que estava meio... Ele Ou o goleiro não- pega ou a bola vai para fora. Ele não se deu conta que tinha um jogador atrás E dele, só rápido, isso. jogador rápido, nem me lembro quem era. Mas Arboleda. Arboleda. Ele não se deu conta que o rapaz estava atrás dele, só isso. Mas eu acho que aquilo ali fez bem pro Grêmio. O Grêmio estava precisando de uma sacudida. Muita vontade, né? E o Grêmio enlouqueceu depois Não, desse. é isso. o Everton, que partida fez Mas meu é Deus do isso céu. que eu digo, que o jogador... O Grêmio é bom. O jogador também tem que ter estrela. Também tem que ter estrela. Podia ser o jogo do Vasco. Então isso Não, o também jogo do Vasco não ajuda. deu Mas nada o jogo certo. do Vasco, mas assim, até não deu nada certo, mas eu acho também assim, o segundo tempo foi, a partir dos 25 minutos foi meia linha, né? É ali, claro. Meia linha. Depois, o Vasco, depois quando teve o jogador expulso, o Grêmio foi incompetente, né? Vamos dizer assim, não estou sendo pejorativo, foi incompetente, não teve competência para fazer o gol. Por quê? Afundou o Vasco. Foi em cima. Sim. O Grêmio teve E um chute. a impressão que dava era que nós vamos fazer o gol a qualquer momento, vamos tentando, mas O Grêmio não teve um saiu. chute do Marinho e outro do André que podia ter feito gol. De dentro da área. Mas assim, nada nenhum milagre do goleiro. Não, chutou Não, pra lá. mas é isso que eu estou dizendo assim, ó. Mas amassou que eu digo foi meia linha. Sim, Tanto mas que é nos uma últimos meia- 6 minutos, uma meia linha improdutiva. Que o que Totalmente interessa é improdutiva. gol. Né? Sabe que o jovem de hoje, ele acompanha o dia a dia e pouca gente lembra das coisas mais antigas. Em relação ao Anchieta, obviamente que se lembra, porque foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo, pegou o Grêmio numa maleza, depois deu aquele título de 77, deu uma atenuada. Momento difícil, mas eu fiquei feliz de ter vindo nesse momento, porque mesmo com as dificuldades que tivemos, individualmente eu Claro. consegui Ganhar a bola de prata, continuar sim. com o meu nome aqui. Isso que foi muito importante para mim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e aí, às vezes, prolifera algumas injustiças. Porque vira e mexe se faz seleção e diz, a duplinha do Grêmio era melhor, Adilson e Rivarola. A melhor duplinha do Grêmio foi Jeromel e Kahneman. A melhor dupla do Grêmio foi Baidec e Hugo de Leon. Sim. Ou Nilmar e Baidec. Não, ou Nilmar e de Leon. Nilmar e de Leon. O Baidec veio depois. Mas aí, Anchieta e Oberdan, Não, não fica devendo para ninguém. Desculpe. Mas fica de bom tamanho, Anchieta e Oberdan. eu acho que assim, se equiparam. Porque num ano impossível de ganhar do Se tu me Internacional. colocar, fica difícil. Para mim, eu Não, pra qualquer um mais antigo. E dessas, não, dessas. Não, Principalmente a porque o seleção- Grêmio teve grandes zagueiros. Mas que então, bom, né? Que bom que a história Claro, continuou, isso é né? verdade. São 50 anos de história que eu falei aqui, de 70 até A seleção- 2020. Coisa boa, né? A seleção... E hoje temos Jeromel e Kahneman, Continua. uma dupla que
De Anchieta para cá, nós vamos chegar a 2020, vai dar 50 anos. Agora, Sim. E o Anchieta está inteiro aí. Isso aqui é o bom também, né? Nós é que estamos ficando mais Agora, acapadinho, né, vamos- Magrão? Eu tô Nós na estamos na capa. capa da Eu gaita. tô na capa. Fiz Vamos 70 deixar uma- dias, 19 de julho agora. vamos deixar uma coisa clara. Numa seleção do Grêmio de 1950 para cá, nos últimos 70 anos, Fica difícil. se o Jeromel sonhar com o quarto lugar, está muito bom. Ah, o senhor vai arrumar encrenca. Não vou arrumar encrenca nenhum. Alguns Só um dizem que foi o pouquinho. maior da história. Tá, então me Não. diga. Então me responda. Jeromel se compara com Ayrton Ferreira da Silva? ia falar. Jeromel se compara com Atílio Gennaro Anchieta? Jeromel se compara com o Hugo de Leon? Por isso que eu puxei o assunto. pouquinho. Não, parei. Para poder recuperar Não. a história. Esse- Porque senão a história fica incompleta. A gente Não. tem a mania de simplificar Sim. com a nossa memória, que a nossa memória é nada. Não, Né? esses A memória três... eletrônica que vai... Para um pouquinho. hoje em Esses dia- três estão num patamar completamente diferente do resto. Ele e o Rodrigues Tá aí. não se encaixa aí também? Não. Eu não vi acompanhei. E os jogar 10 do Inter, o número 10 do Inter, Paulo César Carpegiani, por que exemplo. o Rui Carlos Osterman disse que jogava mais que o Falcão. Ele e Carpegiani? muitos outros. O Carpegiani, meu Deus do céu, olha, pra Ele- mim, ele pra bastante. mim um O dos Anchieta melhores, pode falar, o um dos Anchieta não- melhores eu número não 10. joguei contra ele. Contra o Carpegiani? Não, Capejano sim. Sim, mas isso que eu Não, eu pensei que o Enio. Tu falou Ah, Enio. não, o Enio antes. O Enio Enio antes. Rodrigues Não, mas foi ele já está zagueiro, puxando não, outra não, eu coisa. quero- Foi zagueiro do Grêmio. Foi zagueiro do Grêmio. O Enio Rodrigues. Enio Rodrigues Sim, foi sim, sim, zagueiro. sim. Famosíssimo. Não, é que aí o quero Serginho saber O Enio introduziu... foi meu técnico. Foi? É, claro. E o Serginho está introduzindo um outro assunto. O número ele tá 10. puxando pelos camisa 10 do Do Internacional. Ele quer Carpegiani, futrico, ele quer futrico. quem mais? Ele quer chegar no D'Alessandro para lhe dar outra porrada. Mas por professor. que porrada? Mas não tem É, porrada. eu Por acho que assim, ó, porrada? O maior responsável pelo terceiro lugar do Internacional no Campeonato Olha, Brasileiro, olha, atualmente, olha o caráter. é o grande responsável, chama-se Andrés D'Alessandro. Que hoje completa 10 anos de... Olha aí. Está recebendo homenagem. Foi homenageado ontem, né, mas é o grande responsável pela campanha do Internacional. Estando fora. Não sei, mas... Que Não, filho eu da respeito. mãe. Vamos só... Olha, Cadê quem- o Maurício, que é o nosso rei da estatística? Olha Eu aqui, queria ó. fazer um levantamento, É queria que ter um... se existe Com uma... o D'Alessandro e sem D'Alessandro. No começo do campeonato... Tá, já né, o a Bruno, gente o Bruno e o conseguiu. Maurício estão ouvindo aqui. Então vamos lá, vamos ver Se como existe como é que uma vai coisa ser. que eu... Com e sem. Se existe uma coisa que eu compreendo bem, é esse tipo de dor. Esse tipo de dor, ela é tão simples de ser entendida, porque O senhor quer o D'Alessandro titular jogando quem internacional? viveu a década de 90, quem viveu a década de 90 sabe o que é sofrer com o outro. Sabe? Então, assim, ó, tudo, o significado do D'Alessandro, A década de 90? a década de Sofreu 90... com o êxito do Grêmio. ele quer dizer. Não, 80 também, né? Não foi só É, 90. 80 e 90. 80, não. O que ele teve de especial? 80 teve... Não, nada. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato da Vice-brasileiro, Libertadores, a a Libertadores e o Mundial. e outro Só. vice-brasileiro. Nada. Um vice da Libertadores, um título da Libertadores. Um título brasileiro, um vice-brasileiro e um Mundial. Não, teve nada. E o Grêmio show. E aí parou em o Grêmio 83, e o resto foi tudo... Não, é verdade. De 85 a 90 ganhou os gauchões que valiam. É isso aí. E era o Grêmio show do Otacílio. Isso era uma maravilha. Mas nós era perdemos uma também a maravilha. década de 60. Era uma maravilha. 12 em 13. Então, Também, mas vamos lá. se nós vamos começar a brincar de história, nós vamos começar a somar Grenais, nós vamos começar a somar Campeonato Gaúcho, aí fica a covardia. Tá, então, vamos o lá. que eu estava tentando dizer é que Esquentou a Tieta, ficou os bom. 10 anos de D'Alessandro mexem, doem em quem ficou do outro lado, em quem sofreu com o D'Alessandro em tantos e tantos Grenais. Então, assim, ó, por que tem que tentar diminuir? Eu estou dizendo aqui que o Anchieta foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida e jogar no Grêmio. Porque, Mas eu também, mas, eu professor, preciso dizer que o Anchieta professor, não era eu vou- bom, professor, que o eu vou lhe Figueiredo era dizer- melhor que ele. Não, eram dois super agora, jogadores. sério, é só a minha opinião, tá? Mas E aí, minha opinião... o time do Inter, o minha Anchieta opinião, é- minha opinião como jornalista agora. Sim. De uma posição, não, de uma posição isenta, que eu vou falar. Não tiro nenhum mérito. Eu acho que assim, ó, e já disse isso aqui antes, foi um dos maiores jogadores que o Internacional da sua história. Está marcado lá, Também tem acho. seu nome na história. Também acho. O D'Alessandro, não tem a mínima dúvida. Só que acho que, no momento, isso eu disse no começo do ano aqui, já cheguei a falar no ano passado, inclusive. Deu. Chega um momento em que
Tem que saber parar. Atílio de Narantia. Eu tenho um jogador que muitos vão me criticar, mas não, eu acho que não, porque foi um jogador que marcou muito. Para mim, o Yura foi um excelente jogador, um jogador que marcou época dentro do Grêmio, mesmo nós perdendo. Sim. Estando perdendo, ele marcou um momento difícil para o Grêmio. Júlio mas com Titoff. O Júlio Titoff, para mim, foi um dos grandes jogadores que eu conheci. Anda bravo comigo. Anda bravo comigo quando eu tinha futebol feminino. E assim por diante, não? Nós tivemos grandes jogadores, mesmo quando nos 70 tínhamos a tristeza de perder o Campeonato Gaúcho, que era muito valorizado, mas nós tínhamos times excelentes que perdíamos porque perdíamos um Grenal 1-0. É verdade. Perdíamos um campeonato porque perdíamos um Grenal 1-0. E aí a valorização era muita, porque era o Campeonato Gaúcho só. Hoje nós temos 5 campeonatos. Então, o Campeonato Gaúcho ficou lá embaixo. Não? Então, em 5 campeonatos, tu pode se sobressair em qualquer um deles que tu vai aparecendo. Vai conseguir. É diferente. Hoje o futebol está diferente. Está diferente em muitas coisas. Vamos aproveitar que o Anchieta está aqui, Rec, e pedir a opinião dele. Porque, assim, está aparecendo nesse momento no futebol brasileiro duas opiniões, duas avaliações bem opostas. O Flamengo e o Palmeiras, para ficar em dois, e o Cruzeiro, tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Grêmio também. Mas é isso que eu quero dizer. Esses 3, junto com o Grêmio, são candidatos nos 3 campeonatos. E todos estão na mesma fase. Estão nas quartas de final da Copa do Brasil, estão nas oitavas de final da Libertadores. 6 jogos numa, 8 jogos na outra, é campeão. Dos 4 times, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, 3 botaram os titulares a jogar no domingo. E o Grêmio botou um time só de reservas. Só de reserva. Bom, alguém tá errado. Porque senão a gente vai... Desculpe que eu comecei a rir, mas eu me lembrei de um colega do REC que diz que o Flamengo inteligentemente não poupou os seus titulares. E o Grêmio fez muito certo, poupou seus titulares. Essa foi a opinião que deu o teu colega ontem na jornada esportiva. Que hoje é grande pipoqueiro. Hoje, por que vamos tirar o titular e deixar o reserva num jogo que não se importava muito o Grêmio? Porque a valorização é outro tipo de campeonato. Mas é isso. Tá. Então, aí o que acontece? O Grêmio vai optar pelo que ele tiver no grupo, como estiver o grupo estava um pouco machucado, um pouco com problema, então ele optou por deixar um pouquinho mais, certo? Uma experiência um pouquinho mais para a recuperação desses jogadores. Eu acho que foi mais por esse lado, porque senão eu acho que o Grêmio teria jogado com o titular, porque também tinha que se interessar por esse campeonato. Eu acho que, a título de colaboração só, Antita, tem uma situação, o professor só falou isso, é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Se a gente for levar em conta, eu vou só para acrescentar um detalhe, acho que tem a questão do desgaste físico, e acho que isso é o que basicamente se vê machucado, e a questão do desgaste físico. Se a gente for parar um pouco para pensar, esses 3 clubes, qualquer viagem que eles venham a fazer, normalmente, eles estão muito próximos. O voo, a maior parte das vezes, é 1 hora, é 1h30, 1h50. Nós aqui, as nossas viagens são viagens mais longas. Vai com voo fretado até Chapecó. É um voo fretado. Mas as outras não são. Então, assim, tem... Para o Rio é 2 horas. Para o Rio é 2 horas. Para Buenos Aires é 1h30. Sim, professor. Sim, mas é que existe... O que eu quero dizer aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, os clubes, eles estão mais próximos de um centro. Não, eu me refiro a esse momento. A gente não sabe, aí a gente não sabe a idade, a gente não sabe também, eu não sei Eu acho que o Grêmio idade pensou em que tinha muitos jogadores com dúvidas, com certeza. Jogadores que estavam se recuperando e que ainda não estavam bem. E outra, o Grêmio é tarado por Libertadores da América, o Flamengo é tarado por brasileiro. Cada um tem o seu Eu ouvi num canal fechado ontem uma crítica com relação a essa questão do Grêmio dessa mesma forma. Eu, como torcedor gremista, se vier perguntar para mim qual é o campeonato que eu quero ganhar,
Eu, como torcedor, eu digo, olha, abre mão, para mim, abre mão da Libertadores e da Copa do Brasil. Quer ganhar o brasileiro? Eu como torcedor, quero ganhar o brasileiro. Todos daí. Agora, tem o seguinte, eu, como torcedor, Marco Antônio Souza também vive dizendo aqui. se eu for dirigente do Grêmio, se eu tiver uma responsabilidade, se eu estivesse trabalhando no Grêmio lá ainda, eu ia pensar muito, e olha, dos 3, o que eu mais gostaria de ganhar seria a Copa do Brasil de novo. São 6 títulos e é 50, né, velho? São 65 milhões de prêmio. Mas 30 por para os favor. jogadores. Bom, mas na época do Anchieta era menor o bicho, mas agora... Mas aqui, ó, mas 30 para o clube, né? No mínimo 30 para o clube. Então... Então, o que me chama a atenção é que nós estamos falando de clubes bem dirigidos, Sim. com comissões técnicas competentes e tal. E, discordando um pouquinho do Anchieta, eu não acho que o Grêmio optou por jogar com as reservas em Chapecó pelo momento físico. Porque o Renato já tinha feito. já há 2 anos que o Renato faz isso. E, claro, como ganha, então a gente sabe, no futebol quem ganha é gênio. Virou a marca do Grêmio isso É aí. que o Grêmio está apostando bastante nos que vêm desse baixo. Isso. E Mas, isso é professor, importante, porque ele pode dá ser personalidade. Anchieta, pode ser recordista de conquistas de Copa do Brasil e recordista de conquistas em Libertadores, entre todos. Copa do Nas Brasil duas já é, né? competições. Copa do Brasil já tem mais que o Cruzeiro ou não? Não, é Então, pau a os dois- pau com o Cruzeiro. Tá pau a pau com o 5 a Cruzeiro? 5. 5 a 5? É. O Cruzeiro Ganhou a última. ganhou a última, né? Ganhou do Flamengo, aí encostou no Grêmio. Então agora é um tira-teima com o Cruzeiro e é um tira-teima com o Santos e Flamengo. Como o Santos está mal, Santos e São Paulo. Como o Santos está mal, né, na temporada e o São Paulo está fora da Libertadores, a chance é gloriosa para o Grêmio. Na Libertadores, porque veja que o Cruzeiro... Que assim Quer pegar o Real Madrid de novo, Não. professor, e agora é completo. Que assim como o vai jogar Grêmio... completo agora. Que O assim Real Madrid como o sem o Grêmio, Cristiano Ronaldo. Aí o que- que assim como o Grêmio pode passar o Cruzeiro pode passar o Grêmio. Sim, também. Né? E o Cruzeiro foi jogar com todos os seus titulares. Ainda perdeu, mas foi com os titulares. Não, tirou 2. Tirou o Raniel e tirou o Thiago... Eu quero dizer, usou os possíveis. Usou os possíveis. Sim. Mas assim, ó, professor, vamos lá. O Barco Léo bateu Moura. pênalti como ele Vamos sempre pensar. bate, né? Léo Uma Moura- bomba no travessão. Léo Moura e o Cortez. E o Cortez estão machucados. Sim. Sim. Então, assim, esse aí Everton com conjuntivite. Everton tá com conjuntivite, mas acho que não iria pro jogo. Aí Né? bota mais o Luan, fica com meio time fora. Né? O Michael Pouquinho, tava se isso já tinha recuperando. se decidido antes. Sim. 3 jogadores do Grêmio forçaram um cartão no jogo com São Paulo para ficar fora desse que eles não Mas- iam jogar. mas sim, Quer dizer, professor, isso já mas- estava Mas previamente é que se decidido. bota, tudo bem, acho concordo com o senhor. Mas o que o Anchieta quer dizer é que tem que ter tempo para recuperar Pra- esses caras. claro, E o precisa tempo é que a não confiança viajar, pequena, claro. é dormir mais cedo, é ficar aqui com Ficaram toda a treinando, parada. ficaram treinando aqui no domingo. Mas, gente, é óbvio que é para isso. Eu só chamei a atenção de que tem 2 ideias. Sim, E sim. que no, E na aposta da base, não? Porque o Grêmio também está querendo apostar na base. E para apostar na base, tu tem que botar ele a jogar e Ontem, tira. por sinal, Levanta só e tira. perdeu o jogo num gol irregular. Senão teria ganho o jogo. É certo. Né? E ficou fácil de ver a irregularidade ali, hein? Qualquer um que estivesse vendo o jogo, conhece um pouco da regra, Nós ficou que somos muito fácil. mais antigos, na verdade que não aceitamos muito isso aí. Eu queria jogar todos os jogos. Não. Na época eu queria jogar. Eu fui um dos zagueiros que joguei mais jogos. Sim. O maior Joguei absurdo 427 Quantos? jogos. 427. no Grêmio? É. Ah. Então, eu queria jogar. Perdia ou ganhava, tinha problema, e o time estava com problema, não importava. O time não jogava. Quantas vezes nós jogávamos contra o Inter com reserva? E eu joguei. Sim. E não ganhamos por essas coisas. Porque a coisa que acontece no futebol é muito O difícil. maior Se absurdo. não existiram a esportiva já várias vezes. Anchieta, o maior absurdo nesses exemplos todos, de quando não precisa jogar, e ele não queria jogar, e terminou a carreira, foi o Benítez. Foi jogar um amistoso no Alegrete, em 83, e terminou a carreira. Não queria ir, disse que não queria ir. Ele não, tu tem que ir. Eu acho que tinha algum acerto para De certa organização estrela, do espetáculo. claro. Pois é. E foi e terminou a carreira. O que eu quis chamar a atenção, Rec, é que, como em tudo no futebol, Grêmio e Flamengo quarta-feira. Se o Grêmio ganhar, vai confirmar o quê?
O Flamengo desgastou Sim, seus sim. jogadores no domingo, Mas o Grêmio... esse é o papo de futebol, não? Porque Em si, agora, em si, o que vale ali dentro eu do vi campo, isso. quando entramos os se for 22... o contrário, se o Flamengo vier aqui ganhar, desmobilizou o grupo, porque o grupo... Isso é coisa. Cientificamente, se a gente for parar e for pensar cientificamente, imagino eu que tenham fisiologistas no Flamengo lá, que estejam fazendo todo um trabalho de acompanhamento Claro. e que digam, olha, é possível a gente poder manter os jogadores. Como existem fisiologistas no Grêmio, e eu conheço os fisiologistas que trabalham no Grêmio, dizem, olha, não dá para ir, vamos devagar, tem que segurar. E aí tem que ser feito isso também. Então, para mim, não é o resultado que vai mudar a opinião do que está sendo feito. Mas o que eu digo é que a velha história, que às vezes eu fico muito bravo, que a gente Claro. vai no médico e o médico diz assim, não, Serginho, o problema é o seguinte, tu pode operar ou não operar, tu que resolve. Eu digo, não, doutor, eu não resolvo nada, eu não sou médico. Claro. Quem resolve é o senhor. Sim. O senhor é que tem que me dizer se eu tenho que operar ou não. Que são os profissionais lá de dentro que estão lá no Grêmio. Isso. Agora, só que assim, ó, no futebol, só um vai classificar. Então, mas por isso que um jogou, o outro não jogou, Claro. né? Provavelmente, no outro fim de semana, Na outra semana o jogo já é direto, não? Não, é Estudiantes. Estudiantes aí. na outra semana, os dois têm Libertadores. Sim. Então, o jogo Grêmio e Flamengo no sábado, pelo Grêmio, mantendo a coerência, Não, o Renato já disse. é um time de reserva. Vai com o time reserva. Né? O Flamengo não sei o que vai fazer, tem que O Flamengo é líder. ver. É. Ah, O Flamengo é vai líder. abrir mão, Pois é. daqui a pouco aí o Flamengo tem que começar a fazer esse estudo, todo esse levantamento. Daqui a pouco começa a abrir, dependendo do resultado do jogo. Tomar um sacode do Grêmio Claro. aqui, tomar uns 3, Já joga com os titulares. já vai jogar com joga os os titulares. Já vai com os titulares. Vai com os titulares, Se abre tomar mão. 3, não tenha dúvida. agora, e se for o contrário? Agora não sei se vai com os titulares para tentar se manter. né? Peraí, se for o contrário? O São Paulo dá 2 pontos. E se for o E o contrário? Inter tá assim. E se for o contrário? Não te esquece que o Flamengo tem Libertadores. É. E Libertadores são 3 rodadas, 6 jogos. O Flamengo tem Libertadores na quarta-feira. Cruzeiro. Ligeiro. É. Então, É. e aí? Só jogaço. E se o Flamengo, digamos que o Flamengo empate com o Grêmio, tem gol qualificado? Não. Não, não né? Não tem mais Mas gol digamos que empata com o Grêmio ou ganhe do Grêmio. Acho que o Grêmio é favorito, mas o Flamengo é um time bom, um time grande. Nunca foi tão ofensivo esse Flamengo. Tá bem. Não, e a Só defesa... tem um marcador e defesa- 5 Não, atacantes. não é verdade. A defesa também não é boa, O não. Marlos, o Everton Ribeiro, Não. o O Lucas Paquetá Lucas marca Paquetá. e marca muito. Mas são marca e marca jogadores. muito. Mas esse é o grande jogador de meio campo que talvez não tenha havido Tem o Cuejar, que na também seleção marca e joga. brasileira. Eu não estou dizendo que é ele pessoa, mas é ele função. O Tite teve chance de convocar o Paquetá, Bom, ele não convocou. mas teve chance. Mas então, alguém como o que o Renato foi Augusto, teimoso em alguns o que o aspectos. Renato Augusto fez nas eliminatórias. Só faltou um centroavantão. Para mim, sim. Quem seria? Brasileiro. Aí é difícil. Porque o Jesus ali estava jogando, mas não conseguiu ficar no lugar certo, frente da área ali. O Neymar também não teve um grande campeonato. E a bola não chegava. Sim, a bola não chegava. Mas acho que faltou alguém ali na frente, um jogador de presença ali. O armador do Tite era o Felipe Coutinho, que não é armador. É só isso. Não é que ele não seja um grande jogador, ele só não é daquela função. Ele não é da função do Renato Augusto. Ele não é da função do Lucas Paquetá. Isso é, ele não é da função do Hernanes, que não foi Sabe o convocado que é pelo estranho? Tite. Que quanto mais a gente falava que se ganhava em função dos volantes, que era por ali que o jogo se Pelo meio desenhava. campo, Não tínhamos meio campista. No No último jogo não tinha ninguém, não tinha mas se o jogava Paulinho, pelo o meio. Fernandinho. Mas o Brasil jogou pela frente da área, não jogou pelos lados. Nunca, às vezes chegava como futebol, mas não é que tinha um jogo para que... Mas porque tinha, não e tinha jogador para isso. Douglas Costa. Sim. Por isso que no intervalo, E William. isso eu não E William admito, também. treinador. Sabe o que deu no Tite? Medo de tomar uma goleada. E quando a Bélgica fez 2-0, logo em seguida quase fez o terceiro gol. E aí o Tite parecia que tinha morrido um parente próximo, né? Na beira do campo. Ele ficou pasmo.
E aí veio o intervalo, não fez nada. Ele pensou nos gaúchos. Ele disse, não, mais um treinador gaúcho. É, ficar com vergonha. Não, aí não dá. Tô Vou fora. estragar a nossa raça. Não vou, não. Mas ele disse que a escola dele é a escola brasileira de técnicos. Não é a Mas escola... E deu para ver que é mesmo, né? Deu para ver que é. Você é um corneta. Não, quando é o Celso Rotti hoje, perguntei pro Celso, você colocaria Fernandinho ou colocaria Marquinhos na frente da área? Ele disse, mas não tenha dúvida que eu ia colocar o Marquinhos. Ah, claro, depois do jogo. Ah, depois do jogo, como é bom, né? Isso é Como é verdade. bom depois do jogo comentar. Ah, depois do jogo, tudo. como é Eu bom tenho ser horror desse treinador. Fernandinho desde sempre. Ah. Bom, eu não sei se eu colocaria o Marquinhos. Mas como é que vai... Mas que eu colocaria o Renato Augusto, eu não Mas tenho a só- menor mas- dúvida. Mas não no lugar do Casemiro. Teria que ficar melhor. Mas não no lugar do Casemiro. Não. Então, se tu... Ali era Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto. Como Mas de- se desse como- para fechar um pouquinho, como desde- tinha que estudar bem essa Bélgica aí. Porque Como desde o eles começo mostraram da... melhor do que nós, né? Desde o começo da Copa, era Casemiro, Renato Augusto e Paulinho. Por que o Paulinho jogou tão mal na Copa? Não. Antes da Copa era Renato Augusto. O Renato Augusto virou reserva do William. Mas Rec, não foi isso que eu disse? Que desde o começo da Copa deveria ter sido... deveria ter sido a que o senhor deveria, disse. não, deveria ter sido. Aí sim, aí Por concordou. quê? Porque aí o Paulinho joga. Ou o Paulinho desaprendeu a jogar futebol na Copa? Não. Então por que o Paulinho jogou Estava tão perdido, mal? muito longe, né? Mas por que o Paulinho jogou tão mal? Ele era um intruso. Imagina o Paulinho querendo chegar com o William, Coutinho, Sim, Jesus lembra e Então- Neymar. Não vem aqui que não precisa. Agora, Vai defender mas um pouco. quando eram as eliminatórias que jogava o Renato Augusto, o Paulinho podia ir. E fazia gols. Pois é. Jogava bem. Então, esse foi o... Mas eu até lhe citei quando o Brasil foi eliminado, um dia depois, estava nos debates. Olha, o professor bateu nessa tecla. Por que o William? Se tu tem uma boa alternativa de banco, deixa no banco. Claro. O Douglas Costa, então, que jogou mais do que o William, ficou banco e nem entrou. Entrou depois que já tinha a Mas se entrasse, não resolvia. Não resolvia. Mas no porque intervalo ia dar um o sacode. problema era Que estrutural. ele deu já quando entrou. Rec, houve um jogo em que ele recuou o Gabriel Jesus para fazer o corredor e deixou o Neymar e o Coutinho na frente. Ele mudou o esquema e passou para o 4-4-2, que foi o jogo que depois o outro centroavante, o Firmino, entra no lugar do Coutinho. Por que ele entra no lugar do Coutinho? Porque os dois estavam jogando na frente. Sim. Ele e o Neymar. Aí dá para jogar. Agora, no esquema que o Tite fez, não podia, jogou errado. Ganhou porque os outros eram muito ruins. Agora, contra o Quando México, pegou um time melhor, você foi. contra o México ficou essa ilusão de que dava, né? Podia ser extremamente ofensivo. Agora, o México foi o time mais egoísta que eu vi na Copa do Mundo. Por quê? Se tivesse sido solidário, tinha metido 4 na Alemanha já na arrancada do Mundial. E contra o Brasil, aqueles caras chutavam de qualquer jeito. O Vela, aquele, então, meu Deus do céu. Né? Eles teriam incomodado o Brasil. O primeiro tempo foi pau a pau. Ah, por quê? E por que esse egoísmo? Vamos ver. Ué, porque eles não têm estrutura tática. Jogam tudo pra frente, é um bando de Desculpe, índio, mas tipo não é. diria o falecido Enio Andrade. corrida. Desculpe, mas não é. Tu está sendo um pouco bondoso. A Copa do Mundo é vitrine, Rec. Ah, bom. A Copa do Não, Mundo é a por esse vitrine. Tem que aparecer individualmente. Lógico, vem cá, diria- eu vou arrumar meu contrato. Como diria o Milton Neves, agora eu se consagro. É, mas é isso. E aí tá jogando... Milton Neves não, o Milton Leite. Aí tá jogando México e Alemanha. Para um pouquinho, eu faço 2 gols aqui na Alemanha, eu tô com contrato pro resto da vida. Mas ali a Alemanha já... O cara ficava surpreso olhando aquele jogo. Disse, mas onde é que tá aquele timaço, né? Apesar que aqui jogaram só contra o Brasil também, né? Contra a Argentina foi taco a taco. Contra a Coreia eles tiveram dificuldade. Argélia. Aqui eu vou dizer, a Alemanha ganharia o jogo. Mas o Brasil, não foi a Alemanha que tocou 7-1 no Brasil, foi o Brasil Que que tocou. vergonha aquilo ali. O Brasil, Tomou, vamos ver se tu vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Acho que sim. A Alemanha não tocou 7-1 no Brasil. O Brasil tomou 7-1 da Alemanha. Botou o Bernard É ali, diferente. achando que era a mesma coisa. É diferente. Ele baixou a cabeça. É diferente. Nada a Ali ver com o tá- Bernard, o psicológico não. É não. muito difícil. E Nada a é, ver. e, É um momento difícil. e Atílio, É quando tu nós jogou, tu acordamos, sabe, tava é muito 5 a 0. importante. Ah, É muito Um gol importante. atrás do outro. pois é. Sim. Por isso que faltou capitão. Se tem capitão... Só um pouquinho. Se tem capitão... O Berdan, pronto, para pegar alguém que o Anchieta conhece bem. Toma 1, toma 2, o time todo desmanchado, o Berdan não ia fazer nada, ia deixar o jogo O capitão era o Anchieta. Olha,
Assim, futebol é muito difícil. Porque Mas quem batia era o psicologicamente, nós tomamos 5 do Corinthians. Lá, uma vez. O Ivo era o goleiro. Ivo. Coitado do Ivo, teve uma chance. O que eu vou dizer? Vou te dizer, é uma coisa que não dá para entender a cabeça da gente. Não tinha Sócrates e Casagrande juntos? Isso, Casagrande. Os dois juntos? Pareciam aviões passando pela gente. Nós estávamos parados, simplesmente parados. E dizíamos, mas o que está acontecendo? Nós conversávamos, nós tentávamos solucionar os problemas, nós fechávamos um pouquinho mais. Não tinha jeito, a bola parecia que era mais rápida. E o problema foi que tomamos 2 e a cabeça não conseguiu ajeitar mais. E isso é muito difícil dentro do campo. Que é a questão da confiança. Porque o técnico não tem como ir chegar lá a todos e não tem como ser reunido. E o Ivo era o 4º goleiro do Grêmio, né? Isso. Que é a questão da confiança, né, Tílio? A gente fala assim, o ano que o Grêmio caiu para a 2ª divisão, chegou um momento em que o psicológico estava abalado. Não cai. E o Internacional a mesma coisa. Chegou um momento em que assim, faltava confiança. O Inter no começo desse... Agora recuperou a confiança, mas no começo desse campeonato agora estava difícil. Não estava sem confiança, tocava... Quer a estatística agora ou depois do Formen? Vamos ver o Formen, o que vai dizer aí. Já tem a estatística ou não? Eu já tenho o Formen. Bom. A estatística também. Também? Mas Formen é meu parceiro diário aqui. Deixa eu mostrar onde é que... Mostra aqui na frente. Já está mostrando aí. Está mostrando, mas eu mostro o meu. Rec, mas é a apresentação de um futuro árbitro ou de um atleta? Não, nós temos que saber. Só jornalista. Está atacando em todas. Né? Olha aqui. Com Formen já ataca em todas, né? Está aqui. Esse é o meu. Futuro árbitro, me comunica então, que eu Formen. Não, ele vai falar sobre o Formen. Tá aqui. Fala aí. Tudo bem, Rec? Boa noite. O Rec tomando o Formen, né? A autoestima melhora, foi no barbeiro, né, Rec? Já não. Foi lá no Paulinho Baby Doll? Não. Paulinho Baby Doll. Barbeiro do Belk. Agora eu vou pegar, agora botar aqui. Esse é o meu. Boa noite, senhores. Prazer estarmos aqui mais uma vez no Cadeira Cativa para falarmos desse produto que é fantástico, está fazendo o maior sucesso, é genuinamente gaúcho, mas está fazendo sucesso em todo o Brasil. Quem não volta, né, Rec? Quem não volta? E hoje quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos uruguaios, porque os colorados estão felizes com o Nico Lopes, que ontem deu o show, e os gremistas com a Tílio Anchieta aqui nos estúdios da Ubra TV hoje, né? Então, um abraço, porque até no Uruguai vai chegar o Formen daqui a pouco. Para hombres. Vamos ter que mudar a marca. Para hombres. Mas o Formen está fazendo o maior sucesso, porque é um produto incrível, é 100%... Não, tem que chegar lá, né? Exatamente. Para hombres. Mas é um produto 100% natural, que realmente tem transformado a vida de muitos homens dos 30 até os 90 anos. Por quê, Júlio? Porque você, meu amigo, que hoje, segunda-feira, estamos aí no final do mês, você que está estressado, está esgotado, aquela correria no seu trabalho para tentar bater as metas, para fechar os seus contratos, mas chegou a um nível de desgaste físico, mental e emocional que tem tirado o seu sono, tem tirado a sua paz e, consequentemente, também tem atrapalhado a sua vida sexual. É um assunto muito sério, porque a nossa vida sexual é um dos pilares para a qualidade de vida. E mais da metade dos homens está sofrendo com problemas de ereção, seja a impotência sexual, sempre bato aqui na mesa, ou a ejaculação precoce, né, que é um mal muito comum, mais de 52% dos homens, conforme estatísticas. O Serginho está falando aqui em falta de confiança. Achei que o Serginho também não. Nós estamos bem na foto. Está falando em falta de confiança no futebol, né? Está aqui o Serginho já. E a falta de confiança também é consequência desse estresse, desse cansaço, desse desgaste do seu dia a dia, meu amigo. Por isso está na hora de você virar o jogo da sua vida, de você investir na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida para recuperar o seu alto desempenho sexual. Não pode tirar o time de campo, não. Tem que comparecer, tem que entrar, tem que balançar as redes, tem que reconquistar a patroa aí todos os dias, tem que agradar a nega véia, senão você vai pro banco. E aí o perigo começa a assombrar, né? E é jogo duro. E cochilou o cachimbo cai, né? Cochilou o cachimbo cai. Formen, a vitamina do homem para homens inteligentes, para homens de atitude, que nessa segunda-feira
vão aproveitar que segunda-feira é dia de recomeço, é dia de decisão e vão pegar o telefone agora, o número aqui no seu vídeo, 0800 646 0505. Eu sempre enfatizo, estamos ao vivo, agora faltando 5 minutos para as 8 horas da noite, você vai ligar, a ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado. E amanhã pela manhã, uma consultora extremamente profissional, querida, especializada, vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai oferecer uma promoção fantástica que a gente preparou com exclusividade para você, o senhor aí mesmo, que está assistindo ao Cadeira Cativa, que acompanha o REC, seja aqui pela TV ou pelo Facebook. A gente tem um super desconto de final de mês, é uma liquidação mesmo do Formen no último dia do mês de julho, que é amanhã. Você vai adquirir o Formen com super desconto, mais de 55% de desconto, REC. É um desconto fantástico, ou seja, menos da metade do preço. E ainda, se for à vista, se você quiser parcelar, a gente também tem uma super condição especial e entregamos o Formen de forma rápida e sigilosa na porta da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho, onde preferir. Mas ligue agora, 0800 646 0505. Contra o cansaço, o desânimo, o estresse, a impotência sexual e a ejaculação precoce, você precisa de Formen, a vitamina do homem. 0800 646 0505, senhor Luiz Carlos Reck. Muito bem, 0800 646 0505, todo mundo com Formen. Valeu, Júlio. Um abraço. É isso aí. Bom, a estatística, professor, desse oportunista, Sérgio Schiller. Se eu sou oportunista, deve ser a meu favor a estatística, então. Encomendou essa estatística antes da sua chegada já para lhe provocar. Por que me provocar? Não 5 jogos com o D'Alessandro. As 5 primeiras rodadas? 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Sem D'Alessandro, 11 jogos, 7 vitórias, 4 empates. Está invicto ainda. Está invicto? Sem D'Alessandro. Na competição. Sim, mas continue. Não, mas a estatística é o só Campeonato Brasileiro. Ah, mas parou aí. Sim. Não tem. Mas é que no restante da temporada o Inter perdeu a Copa do Brasil. Mas não tem a questão dos primeiros jogos que o Inter estava mal. Mas o Inter quem é que estava? O Inter estava mal porque o D'Alessandro estava jogando. E agora ficou bem porque o D'Alessandro saiu. Isso é número, não sou. Qual é o aproveitamento? As 5 primeiras rodadas. 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Isso. Porque o D'Alessandro está jogando. O Inter ganhou do Bahia. Porque o D'Alessandro está jogando. O Internacional empatou com o Cruzeiro. Não por isso, mas também por isso, professor. Não era só por isso. Que maravilha. Como eu acho que também não. Eu acho que ele não ganha sozinho, acho que ele não perde sozinho. Isso, exatamente. Eu acho que é isso. O D'Alessandro é um grande jogador que certamente tem lugar. O Internacional acaba de ganhar... Vou lhe dizer como gremista, tá? Sim. Como gremista. Quero que ele seja titular e seja mantido como... Vamos manter essa estatística. O Internacional acaba de ganhar uma partida que não ia ganhar se o D'Alessandro não entrasse, o REC, com o Ceará. O Internacional vinha numa nhaca o jogo inteiro. Não, isso não é isso. Essa é a estatística de todo o campeonato. Todo o campeonato. E jogou mal o D'Alessandro? Não mudou o jogo? Não, ele ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo. Não, mas não deve ser engano. Não pode ser. Mas é o problema seu com o Serginho. Mas como problema meu? Eu estou dizendo que deve ser engano. O REC deve estar dando uma informação errada. Se ele não entra, estatística. Se ele não Quantas entra, vitórias tem com ele, então? Como é que um jogador prejudicial vem um comentarista... Não, deve entender. Mas eu acho que aqui está errado isso aqui. Se vale o jogo do Ceará contra o Bahia. Contra o Bahia tem que ver se ele jogou. Mas né? O Nico Lopes fez os 2 gols. Será que eles estão contando só que tenha começado jogando? Espero que o Bruno não tenha me dado uma rasteira. Pode ser, né? O Maurício não tem gancho amanhã. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Internacional... Pode ser que não tenha sido o jogo que ele tenha começado jogando. Acho que começar jogando foi uma vitória. O Internacional está fazendo uma campanha muito acima do que qualquer... Porque tu sabe que vai começar a aparecer os teus coleguinhas. Eu tenho um papelzinho no bolso aqui. Isso. Das minhas apostas. E tu disseste que o Nós somos 3 na bancada da manhã. Eu coloquei o Inter entre os 6. A situação do Inter vai complicar quando começar a ver os jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que aí vai acumular, né, a rodada vai ficar difícil. Ele dormiu com o Bozo, professor. Ele está gozadinho. Né? Que coisa, né? Tô engraçadinho, gozadinho não. Que coisa, né? Que coisa.
Agora vai jogar só na segunda-feira que vem. O Grêmio Depois na outra segunda. Olha só, E depois no outro domingo. só segunda, só 11 tá da jogando manhã. segunda. Segunda e domingo às 11 da manhã. Tá, aqui, o Grêmio jogou ontem, tá? Aí vai jogar quarta. Aí vai jogar sábado. Depois terça. Aí olha só, então o Grêmio vai ter jogado 3 jogos. O Inter jogou no domingo às 4 da tarde, tá? O Grêmio jogou às 7 da noite. Coisa do noveleto para prejudicar o Grêmio. Não estou dizendo. Eu tô dizendo o seguinte, É coisa do noveleto para o prejudicar Grêmio o vai Grêmio. jogar 3 jogos, enquanto o Inter não vai nenhuma partida. Vai ficar em uma semana. Antieta, quem é o melhor time desse Campeonato Brasileiro? Quem é que pode parar o Flamengo, por exemplo? Apesar que está pau a pau aí com o São Paulo, 2 pontos de diferença. O Inter está a 5 do Flamengo. E o Grêmio a 7. Pois é que o campeonato ainda não está definido, está com complicações. Eu acho que o Flamengo está nesse momento bom, porque ele conseguiu reunir uma equipe, um grupo, que se prontificou e se animou para que as coisas acontecessem, que é o grupo que comanda tudo isso aí. O técnico comanda, mas o grupo é que se dá bem e que as coisas acontecem. O Cruzeiro é uma equipe que está vindo bem. Eu acho que, mesmo que tenha tido algumas precauções, não? Mas Está a 10 já do Flamengo. mas ele está começando a crescer, eu acho. Tá? Acho que ele tem condições. Mas o Grêmio é uma das equipes que, no momento, sempre foi bem representativa. Não? Eu acho que para brasileiro, o Grêmio tem essa filosofia e aí atrapalha que não tudo. queira. Daqui a pouco fica nas mãos do PP. Olha, Mas ó, o PP ontem. eu acho, ele é bom jogador. em termos de do Copa do Brasil brocador. e de Libertadores, surgiu um novo candidato importante, que é o Palmeiras, o grupo do Palmeiras Com o com o Filipão. Filipão, e não o grupo do Palmeiras com o Roger. O Filipão acrescenta em relação ao Roger? Que maravilha! O Filipão acrescenta em relação ao Roger. Bom, o Roger foi mandado embora do Grêmio, foi mandado embora do Atlético Mineiro, foi mandado embora do Palmeiras. Esse é o currículo do Roger. Só isso. Então eu posso Aí defender o Roger minimamente? Não, deixa eu só terminar. O Filipão ganhou. O Filipão acrescenta em relação ao Roger. Tu tá brincando? Mas no Grêmio, o Roger acrescentou em relação ao Filipão. Ele ganhou uma série de títulos. Não, mas deixou o time pronto, Isso, organizado. e foi mandado bonito, embora. Jogando bonito. Isso, foi o Grêmio mandado mudou embora. até a sua filosofia de jogo Isso, histórica. e foi mandado embora por quê? Porque são coisas da vida, Bruno. São coisas da vida. Isso. Eu não sei, posso estar equivocado. Não acompanhei, nem conversei. Mas eu não sei nem se ele foi mandado embora. Não sei se ele também não sentiu que era o momento Tá, mas Foi então demitido. muda a pergunta. Ele Foi demitido. sentiu que era o momento porque ele viu que ia ser campeão? Não porque estava conseguindo tirar mais nada do Exatamente. Então, Pediu do Grêmio? É. No Grêmio ele pediu demissão. mas então, O presidente Romildo mas disse. vocês não estão dizendo Então é mandado embora. a mesma coisa que eu? Professor, ele foi campeão da primeira fase da Libertadores com o Galo. Campeão da primeira fase Campeão com mineiro. o Palmeiras. Foi campeão mineiro. Campeão mineiro com o Atlético em cima do Mano Menezes. Perdeu porque meteram a mão no Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista em favor do Corinthians. Ele tem um currículo já razoável para arrancada. E por que só clube grande contrata ele? Só tem anta treinando? Não, mas comandando o clube grande? Mas tanto não tem só anta que tu entrevistaste hoje o maior técnico do futebol brasileiro, porque só é contratado e recontratado por times grandes. Então, usando o mesmo argumento, um treinador que treinou todos os times grandes é o maior de todos. Fez ele bicampeão da Libertadores, ele está reclamando. Mal agradecido. Não, Celso Rotti, quem ganhou o beijo do Pelé? Mas só um pouquinho, eu não estou aproveitando, mas eu estou de acordo contigo. Tu não disseste que o argumento que prova que o Roger é uma maravilha é que ele é só contratado por time grande? Então, se o... O trabalho dele, não é esse o único argumento que o Rex está Não, usando. mas esse argumento o Rex falando usou. dos- Então, usando o mesmo argumento, tem que valer para outro treinador, não só para ele. O Fernandinho está dizendo que, além do Celso Rotti, quem ganhou o beijo do Pelé foi a Xuxa também, né? Isso, Mas em outras circunstâncias. Né? provavelmente. Comemorando outras coisas, né? Também. Eu acho que o Roger tem um excelente trabalho. Eu acredito nele que daqui a pouco tempo ele vai ser um dos grandes treinadores do Brasil. Ele tem qualidades que É um estudioso, né? é estudioso e ele tem conhecimento e ele
tem trabalho, É sério. é jovem ainda, ou seja, entrou agora, faz 3 anos, 4 anos atrás, não? Que a velharada está voltando, hein? Posso fazer uma E não pergunta? querem largar, esse é o problema. A velharada está Eles não querem voltando. largar. Não, é que vão buscar. Largar nada, eles Os voltam. caras que não querem largar nem dentro do campo. Mas é que vão buscar. Eu posso fazer uma pergunta? Podiam fazer que nem o Foguinho. Foguinho foi um dos maiores ídolos do futebol do Rio Grande do Sul. Né? Primeiro foi jogador, depois foi... Árbitro, comentarista. Tem uns que já estão juntos. Já é jogador e árbitro ao mesmo tempo. Comentarista também. Comentarista também, né? Porta-voz. Quem pode, pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Que vamos responder depois do intervalo. Serginho, gremista, Sim. Libertadores. 6 jogos para ser campeão da Libertadores. Tu prefere, mas é um ou outro, sem conversa. Tu preferes enfrentar na Libertadores e na Copa do Brasil o Palmeiras treinado pelo Roger ou pelo Filipão? Já voltamos, depois do intervalo o Serginho responde, o Antieta pode responder também. O Antieta que vai dar uma palhinha hoje aqui, vai falar do Neto, que é jogador do Grêmio, ainda está no Grêmio. O jogador que foi dispensado foi o filho do Paulo Roberto, que ganhou mais 6 meses de contrato, não correspondeu, acabou sobrando o Lucas Poleto. Já voltamos. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Grêmio enfrenta o Flamengo, quarta, 9h45, na Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O treinamento de hoje no CT Luiz Carvalho contou com os retornos dos 3, Léo Moura, Bruno Cortes e Everton, que falávamos há pouco aqui. O trio treinou normalmente, volta a ficar à disposição. Quem não participou do treinamento foi Jeromel, zagueiro foi preservado, mas não preocupa para a partida. A única dúvida na equipe é entre André e Jael, um dos dois joga. A tendência é que André siga como titular, inclusive muito elogiado pelo Renato Portaluppi. Quase 13 mil ingressos já foram vendidos para a partida, a projeção é de 38 mil torcedores. Em terceiro lugar, após vencer o Botafogo, o Inter só volta a campo na próxima segunda contra o Atlético Mineiro em Minas. Zeca deixou o campo mais cedo ontem com entorse no tornozelo direito, será reavaliado durante a semana e a dúvida. Klaus, com contratura muscular, também preocupa. Moledo volta a treinar com bola nessa semana e deve retornar à equipe. Após cumprir suspensão, D'Alessandro volta a ficar à disposição. O argentino completa 10 anos de clube hoje, são 411 jogos disputados, 88 gols marcados, 12 títulos conquistados. Santos anunciou hoje Cuca como novo treinador, será a segunda passagem do técnico pela Vila, a primeira foi em 2009. Já está rolando, com 7 minutos,
Bahia e Atlético Mineiro. Os 6 primeiros do Campeonato Nacional: Flamengo, São Paulo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os 4 últimos, os 5 últimos, porque o Santos pode ingressar hoje: Santos, um jogo a menos, Bahia, Atlético Paranaense, Paraná e Ceará. E o Wagner Mancini foi demitido do Vitória da Bahia. Celso Rotti, Argel, são 2 nomes cotados. Já voltamos. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Olha aqui, o Atlético Mineiro está ganhando de 1-0 do Bahia e está passando o Grêmio Internacional na tabela. Está indo para terceiro, o Inter vai para quarto, perde nos critérios. O Atlético ficaria com 9 vitórias contra 8 do Internacional e ganha do Grêmio com 2 pontos de vantagem. O Grêmio cairia para a quinta colocação, tudo ia porque é 10 minutos de jogo, então não é bem assim. E na verdade é o que o Anchieta disse, né? O campeonato não chega. A gente às vezes não se dá conta que o campeonato sequer chegou ao fim do primeiro turno. Sim, está nem na metade. Sabe? Não está nem na metade o campeonato. E aí o Inter arranca agora de novo no início do segundo turno com aqueles 5 jogos, né? Não, Inclusive com o Grenal. E se diz assim, não, porque o Atlético passa o Internacional. O Internacional está na frente pelos do Grêmio. critérios é bobagem. Sabe? Com esses times ainda envolvidos, quase todos eles envolvidos em competições. Mas Não. o Inter agora tem 2 partidas fora de casa. Já não vão ficar envolvidos. Não, eu digo, mas depois não? Depois não, sabe por quê? Começar Sabe por quê? Porque assim, Cruzeiro... assim, ó, Grêmio ou Flamengo, um Cai dos fora. dois sai da Copa do Brasil. Sim. Cruzeiro e Flamengo, um dos dois sai da da Libertadores. Sim. Então engrossa o caldo lá para cima. já começa o mês cheio realmente para esses times é agosto. Daqui a pouco, depois do intervalo, o golaço do Arthur, o primeiro gol do D'Alessandro com a camisa do Internacional. E a gol minha do resposta Arthur ainda. foi no 2-2 contra o Tottenham, torneio amistoso internacional Champions Cup. Qual era a pergunta mesmo? Filipão ou... Roger, quem eu preferia como E adversário? o Anchieta vai responder também e vai cantar. Já voltamos.
Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria e casas de madeira, financiados pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira, nas de alvenaria, para o Minha Casa Minha Vida. Madelomba e Construlomba, constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 35961048 ou no plantão 98631-7709, fale com o Fernando, pode ligar agora. E o site Madelomba Casa e Construcão.com.br. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou no bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional. José do Patrocínio 381-385. Bascaria. É a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262, melhor custo-benefício. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600 ou envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Comunique que assistiu aqui na nossa Ubra TV e ganhe mais 10% adicionais de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, amigo Wilson, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 34666133, fache.com.br. O golaço do Arthur no empate, ganhou nos pênaltis depois do Barcelona contra o Tottenham. Um golaço, aço. Aqui ele tinha feito um gol bonito parecido com esse, mas esse já na arrancada é para marcar época em pleno Barcelona. Vamos lá? Tá aí. Vem a jogada da direita e ele recebe, ajeita Futebol de salão, né? minimamente e exatamente. Jogou com a camisa número 4. O cara disseram que ele foi. Eles deram a entender o brasileiro que veio sem tatuagem. Tem um título de um jornal deles. É bom começar assim. Uma coisa interessante é que nesse campeonato, REC, nesse torneio, melhor dito, se usa um critério que já foi adotado aqui no Campeonato Gaúcho uma vez, de quando o jogo termina empatado, haver adesão por pênaltis. Então, quem ganha o jogo faz 3 pontos. Quem ganha nos pênaltis faz 2 pontos e o perdedor nos pênaltis faz 1 ponto. E quem perde no tempo normal, então faz 0. É um bom critério, né? Cria uma emoção adicional, né? É verdade. E tu vê como são as coisas, né? Eu vou te dar uma alegria, vou te lembrar de uma coisa boa para os gremistas. Isso aconteceu no ano de 1989, eu acho, REC, quando o Internacional jogou com o Olímpia na Libertadores e ganhou o primeiro jogo lá. Gol de bicicleta de Luiz Fernando Rosa Flores. Exatamente. E aí veio jogar aqui. E naquele ano, o Internacional tinha disputado umas 6 ou 7 partidas do Campeonato Gaúcho, tinha dado empate, e de 7 ele ganhou 6 nos pênaltis, ou de 6 ganhou 5, isso já ganhou a maioria. Então, quando o Internacional acaba perdendo aqui para o Olímpia 3-2. por 3-2 e vai para os pênaltis, bom, menos mal, perdemos, mas nos pênaltis a gente vai ganhar. E aí o goleiro do Olímpia, que era um
muito baixo para goleiro, sei lá, tinha 1,65 m, meio gordinho. Ele não só pegou o pênalti, como ainda bateu o pênalti. E o goleiro internacional era o grande Cláudio Taffarel. Estou tentando me lembrar o nome do goleiro famoso. Depois até se enfrentaram, ele já era técnico. Mas enfim, Tá aqui o nome dele. Almeida. pode ser. Almeida. Pode ser 89 isso, né? 89, Almeida. Pode ser. Vai, ia ser complicado, porque ia ser campeão da Libertadores 6 anos depois do Grêmio, não... Sei lá 23. quantos, não, sei lá 23. quantos depois. 3 anos. O Internacional custa para igualar o Grêmio, né? Tem algumas coisas que não consegue igualar nunca. Né? Tem algumas coisas que não consegue igualar. Olha. Continua secando. Nem não, o título conseguiu, né? Não perca a Aí, ó, esperança. não tá disputando. Por que não está disputando a Copa do Brasil agora? Que o Por América quê? foi o campeão. Porque abriu mão. O professor fez campanha aqui para não ganhar nesse segundo ano. Exatamente, para não ganhar. Para não disputar. Para não disputar a Copa do Brasil. Não disputar. Por quê? Porque ganhar a Série B tem que jogar 2 vezes a Série B. Para ganhar a Série B tem que jogar 2 vezes. Por enquanto estamos longe. Vamos ver o gol até para homenagear o D'Alessandro, 10 anos do capitão colorado. Um pequeno período ele não foi capitão, quando o Bolívar foi capitão do Internacional. Primeiro gol dele com a camisa do Internacional. Que jogo é? Guinhazu tocou, Tyson Guinha Azul de novo. e agora D'Alessandro. El Cabeção, 15. Estreou com a camisa. 15. Que era adversário, gente. Acho que a jogo é fora de Porto Alegre. Parece Ceará? Não, Eu acho que é da Botafogo. Sul-Americana. Ou, me parece Rio de... Não Ceará. parece o Mané Garrincha? Botafogo lá. ó. É, Botafogo. estrela solitária. De novo, ó. Viu? O Botafogo perdeu no domingo. Tomou 13 e aí... O que tu acha do Fabiano, Rec? Posso responder? Eu acho que o quebra-galho. Não estou É devendo. interessante. Estou devendo a resposta. Ele não lembra o Bolívar? É. Ele é grandalhão, lateral direito. Um mau lateral direito que talvez quebre o galho como zagueiro. Em algum momento vai quebrar. Resposta. Nesse momento, atualmente preferi o Roger. Pegar um time com o Anchieta. Roger. Eu, Nesse momento. eu chocaria com o Roger, meu amigo, tudo, é um grande treinador, vai representar muito bem o Brasil, mas eu entraria com o Felipão, pelo choque. Não, é o contrário Não. a pergunta. Quem nós preferiríamos enfrentar? Ah, não. A gente como gremista. Nesse momento. Sim, eu tô dizendo não, assim, ó, eu preferia o Roger. Nesse momento. Agora. Como se diz em inglês. Mas também tu preferiria o Roger? Também? Mas, dois? Não, para Nesse enfrentar. Tu jogou a toalha, então? Não, para enfrentar. I rest my Pra case. enfrentar. Agora, se eu tivesse que contratar para ser meu técnico, porque tudo é uma questão de circunstância. Isso. Pegando agora, É ruim jogar nessa contra o time do troca, Filipão. tá louco, é ruim. Tu olha pro homem ali com aquela cara dele já. Vem cá, ele e o Paixão, se confirmar a ideia que o Paixão também. Para lá são 2 múmias, né? É tudo enfaixado, Teve que faixa descobrir e se o faixa. Paixão foi mesmo, tem uma desculpa. Sim, mas uma ligada aí independente do Paixão, o Filipão, o que tem de faixa, o que tem de faixa. Inclusive na China. Não, é o único treinador que foi na China e ganhou. O Mano Menezes foi para lá e voltou corrido. O Não, Filipão conseguiu ganhar depois do 7-1. O Luxemburgo foi para lá e voltou corrido. Futebol tem tudo isso. Anchieta, qual é o teu maior sucesso? Qual o maior sucesso que você canta, né? As músicas mais conhecidas, bolero, não? É o que dá sempre Não vou te tchan, sugar aqui, é só uma palhinha mesmo. Até pra gente Pois colocar o telefone eu espero de no contato. próximo programa trazer meu equipamento. Isso, no intervalo não traz a banda toda. Não precisa ir na banda, traz só o equipamento e... Boa, vamos vamos armar essa aí. Aí, ó, tá o telefone aí para contato, 9965 6920. Não, 999 de novo. 39. E 65 6920. Isso. Tá bem, eu tô meio cegueta, né? Acontece. Mas dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Que tal? É isso aí, muito bom. Quem sabe, Essa Quem música, sabe faz ao vivo de improviso. Na barca é impossível não cantar no show, não? Na barca, Bésame Mucho. Tá, e outra, não. Bésame Mucho, mais uma palhinha. Acho que não ia explorar, já estou explorando. Bésame
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que beleza. Que coisa. É bonito, bolero Que talento. bonito. Essas músicas duram a vida inteira. É né? verdade. E, aliás, tem um dito francês que é mais ou menos assim: Tu dois sur terre mourir un jour. Hã? Mais la musique vivra toujours. Meu Deus. Tá, mas o que quer do céu. dizer isso? De Tudo novo. sobre a Agora terra. em francês. Agora em francês. O professor tá bem gozadinho hoje, né? É. Tu dois sur terre mourir un jour. Mais la musique vivra toujours. A música vive sempre. Tá? verdade. Tudo sobre a terra morre um dia. Mas a música É não verdade. Essa é eterna. morre. É. Tu já cantava na época de jogador? Eu gostei coisa sempre de cantar. Agora ele encanta, Desde criança, professor, né? não, de criança. Mas me deram a oportunidade depois que larguei o futebol, né? Mas eu cantava, brincava nos ônibus, quando iam viajando. E viagens longas, essas coisas assim, nós sempre fazíamos uma batucada para um lado e depois saíamos um bolero. Ficava esperando a tua hora. Agora, minha hora vai chegar. Tinha meus torcedores, viu? E o Yura Mas só era queria, muito bom. o Yura só queria batucada. Não, o Cerveja. Yura gostava de Gostava do música. Yura. Tá nos assistindo sempre, o Yura. Tá bravo comigo, eu tô xingando o futebol feminino. Não é criticando, eu acho que o Grêmio tem condições de investir mais. Ganhou só em isso. 12-0 agora. Primeiro jogo. É? Campeonato Gaúcho. 12-0. É isso aí. Eu, Tem que investir mais. É a camisa do Grêmio. Foi só isso que eu critiquei. O Grêmio não podia ter sido rebaixado no primeiro ano. mas o problema não é dele, não. O problema Sim. é financeiro, não sei, é difícil. Mas é justamente para ajudar o Yuri. Ele ficou bravo comigo. Sim. Não, tem que abrir a mão. O Grêmio já arrumou lá uma sede beleza lá no em Gravataí, lá do Cerâmico. Sim, Ah, ficou bem, bem. O Inter tem uma boa estruturação, um bom investimento. Tomou um monte de gurias do Grêmio. A técnica do Grêmio virou Sim. a assistente técnica do Inter. Quer dizer, aí... Então tem que investir um pouquinho justamente para não perder por VO, né? A minha neta joga no Grêmio. Rafaela. E joga bem? Tem 2 gols agora, né? É mesmo? Joga bem, tia? Joga bem, joga bem. E o Neto? Ele pega mais forte que o Rodrigo. Ah, é o Ele Rodrigo? pega muito, ele é canhota, não? Ele pega muito forte. Ele. Pega que tu diz, chuta forte. Chuta forte, meia distância assim é... Tá, e o Rodrigo chuta forte também? O Rodrigo chuta bem também, mas ele é um passe muito bom. Ele tem um passe final assim para... Então tá pronto para ser volante? Sim, está pronto. Está pronto, sim. Vai ter oportunidade. Tá com Tenho 20? certeza. Está com 21. 21. Tenho certeza que vai jogar futebol. Eu acho que joga ainda nesse brasileiro, no misto aí. Não sei, mas... Pelo menos um banquinho aí. Alô, eu Renato? gostaria. Alô, Renato. Bota no homem. Presta no atenção banco. aí, ó. Ô, o Neto do Anchieta é por decreto, hein? Por falar em último passe, tu viste o jogo do Internacional com o Botafogo? Não vi, não. É uma pena, eu ia te perguntar pelo Nico Lopes, que é uruguaio. Me como falaram tinha- que está jogando E muito que bem. Ele fez. Tá dando... Ele Eu deu vi 2 passes dele. os Foram dois, impressionantes, o os segundo E e o aquela terceiro. dominada, professor, que a bola vem de cima. Na rádio eu vi que estavam falando Aquilo muito bem. é coisa de quem sabe. Quer dizer, Eu votei nele no melhor em campo. então, algo havia. Ele não aprendeu a jogar futebol agora. Sim, ele- está há ele- 2 anos no Mas é o Internacional. psicológico também, professor. Às vezes, assim, tem muito disso. O Anchieta sabe sei. melhor. Tu tá, Tem um momento, tem um momento, tem um momento, tem um Não momento. adianta, chega uma hora em Eu que... nem perguntei hoje pro Celso Rotti eu acredito. para não ser chato, porque a outra vez eu perguntei. Né? E ele disse, olha, bola ele tem. Mas que... e não tem, além do psicológico, não tem também a Eu questão posso- de botá-lo fora de posição? Claro, De ele botar tem que um ficar jogador, perto do centroavante. de botar um jogador como ele, que jogava sempre assim, e quantas vezes É nós que é um falamos jogador isso jovem, aqui? não? Ele jogou jovem. Aí né? tu Quantos põe anos tem? ele para jogar de, 23, 24. no lugar do 23 Damião, É novo. aí ele não vai jogar. Agora, professor, o senhor viu no segundo tempo, quando o Inter meteu 2-0 no primeiro, ele nem vinha mais para compensação, para auxiliar o lateral. Não vinha mais para recomposição. Ficou 90% lá na frente, porque estava 2-0 e numa escapada o Inter podia fazer o terceiro. O que aconteceu? Numa escapada fez o terceiro, acabou o jogo. Né? E até ele porque daí é o chutou, seguinte, tem 3 volantes, Uma um pergunta, mais 2 ele e mais chutou, 4 passou. defensores. Pô, para aí. Ele uma chutou, hora que- passou. Pro No Damião? terceiro gol, Passou. Passou. Ele viu o Passou. Daniel. de pé direito. Ele viu o E Daniel. o segundo gol. E, aliás, ele passa sempre. Ele até às vezes arrisca, chamam ele de fominha. Ele arrisca porque ele sabe que ele chuta bem. O passe que Não ele deu. não é porque o Anchieta está aqui, mas o jogador uruguaio e o argentino, são disciplinas. Porque a gente acha jogar futebol, né? Uma coisa é tu ser atleta,
profissional. Tu cumprir função. Outra coisa é a gente jogar pelada como a gente joga. Que é uma coisa que é completamente diferente. E eu acho que a disciplina tática e técnica. Né? Eu acho que o uruguaio tem muito disso. E a personalidade também de querer vencer. Sim, a vontade, né? A vontade de querer vencer. O que você ia falar antes, é muito Edinho? importante. Não, eu estava falando que depende das idades que se contrata um jogador. Para a minha maneira de pensar, não? Eu fui um jogador que vinha com 23 anos, mas já era conhecido mundialmente, tudo bem. Já vinha com uma personalidade. Sim. Mas tem jogadores jovens que se dão muito bem no clube, mas são jovens ainda para sair para um exterior e meter a jogada já de entrada, entendeu? Isso dificulta muito, porque se ele não joga bem a primeira, a torcida já cai em cima dele e aí para se recuperar depois a cabeça é muito difícil. É muito complicado. Agora, jogador que vem com um pouco mais de experiência, que é comprado porque ele é bom jogador lá fora e tem experiência, tem personalidade, esse aí tu não pode deixar, não, porque vai treinar para depois começar a jogar. Não, senhor, esse aí que tem que voltar para jogar. O homem está envolvido em rolo lá, o presidente da Associação Uruguai de Futebol pediu demissão hoje, né? Pediu demissão. E há algumas correspondências que vão aparecer e tal. Ele alega problemas pessoais e particulares e tal. Essa é coisa do mundo todo. E aí diz que tem algumas coisas que ficaram registradas e que vão aparecer. Eu só quero dizer que Presidente da Associação Uruguai de Futebol. Uma pena, porque o Uruguai foi tão bem na Copa. Pois é. Eu acho que... Mas acontece. Nos 70 nós tivemos uma dificuldade enorme. Para sair de um hotel e ir para Guadalajara, nós tivemos que esperar um dia antes que os diretores da Copa? Da Copa, eles estavam em Acapulco passeando. E o Brasil, ninguém sabe disso aí, eu acho. O Brasil fez a reunião e trocaram a sede para Guadalajara, porque na verdade nós íamos jogar na cidade de México, que nós estávamos a 170 quilômetros. E aí fizeram um México. E aí trocaram para lá e pai não. Professor, o que o senhor ia dizer para encerrar o programa? Não, eu ia comentar que o que se admira tanto no jogador uruguaio e argentino é a atitude, é a entrega. E mesmo que jogue mais ou menos, mas a entrega, e ninguém tem mais entrega do que um jogador que completou 10 anos. Parabéns para a torcida colorada que tem a alegria de ter visto esses 10 anos de D'Alessandro. Tu vai ficar quieto, né, Sérgio? É bom, é bom, assim. é bom. Ficou beleza. Amanhã, 1h da tarde, tem mais. 1h da tarde, né? Professor. Né? O gringo até merece mesmo.